E aí, voltando então, nós vimos a questão aqui que está errada. Continuaremos agora falando dos principais softwares livres. Então, eu fiz aqui um resuminho para você, tá ok? Com os principais softwares livres. Obviamente que não tem todos, né? Vejam só. Então, navegador ou browser, Mozilla Firefox. Gerenciador de e-mails, Mozilla Thunderbird. Sistema operacional, aí não há dúvidas, Linux na cabeça, né? E aplicativos, LibreOffice e também o BROffice. Apareceu aí, mas o BROffice também vai entrar nessa relação aí, beleza? Questão, olha só, os sistemas operacionais Linux com as suas interfaces gráficas cada vez mais estáveis e amigáveis para os usuários, utilizam, entre outros, a suíte de aplicativos para escritório. Então, suíte de aplicativos para escritório. Vamos lá. Borland Office? Não. Security Office? Não. LibreOffice? Sim. Opção letra C. Marcou aí? Então vamos embora. Agora vem uma dúvida, que a gente começa aqui a fazer uma análise, né, do Linux e do Windows. E aí começa com a dúvida. Afinal de contas, o que é o Linux? Se você já falou, é um sistema operacional, beleza. Pode parecer pouco, mas é importantíssimo que você saiba isso. E a partir dessa comparação, vejam só, surge aqui, né? Vou colocar aqui o mascote, eu acho legal, assim, ó, parece que tá, eita, vamos lá, parece que tá voando aqui os dois, né? O GNU, tá certo? Que é do projeto GNU, e o mascote do Linux. E aí você vai colocar aí, ó, já tá aparecendo na sua tela, que o mascote do Linux chama-se Tux, tá? Então, dizem que a abreviação aí de Torvalds, que é o sobrenome do Linux, com Unix. Daí vem o nome Tux. Colocou aí? Beleza. Pode jogar na tela. Aí só para a galera ver, ó. Você vê na sua tela, parece que... Ó, eita, que legal. Vamos embora. Vejam que o Windows e Linux estão aí num patamar de comparação, na verdade? Estão sendo comparados. Então, vamos lá. Windows e Linux, principais características dos dois. O que eles são? Eles são sistemas operacionais, então posso compará-los? Posso. Vamos lá, o que eles têm em comum? Dois são multiusuário, os dois são multitarefa preemptiva. E o que o Linux e o Windows fazem na máquina? Aquilo que eles devem fazer. Então eles devem gerenciar a memória, por exemplo, gerenciar o processamento, com certeza. Eles devem gerenciar os arquivos, tá ok? Não tenha dúvida disso. E eles controlam os periféricos de entrada e saída, por exemplo, teclado, mouse. Nós já tivemos questões falando, então, por exemplo, que o Linux controlava apenas o software do computador. Não haveria nenhuma ligação com hardware. Totalmente errado, tá certo? Totalmente errado. Então, veja essa comparação. Corta aqui para mim. E aqui eu quero que você pense o seguinte. Pensa no Windows como um carro e no Linux como um carro. Então, pensa em um Celta e um Palio. São de fabricantes diferentes. O Celta tem motor? Óbvio, Jefferson. E o Palio? Também. Então, se são sistemas operacionais, tem que ter motor. Então, tem elementos que são imprescindíveis, uma vez que são sistemas operacionais. Atentos a isso. Corta aqui para a imagem, então, corta a tela lá. Ok, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Passando, então, galera. O que eu vou falar agora aqui? Nós vamos falar do kernel, tá? Então, nós vamos abordar aqui o kernel. O que eu vou notar sobre o kernel? Eu vou colocar aqui que kernel é o núcleo do sistema operacional. E aí você vai colocar ainda mais uma informação. Corta aqui para que eu possa escrever ali. Você vai falar que o kernel interage diretamente com o hardware do computador. Beleza? E ainda você vai anotar aí que o usuário não interage diretamente com o kernel. Fica a dica. Pode jogar na tela. Vamos voltar a ver a imagem aqui do kernel. Então veja que ele está bem no meio aí, o núcleo, essa imagem aqui um pouquinho mais amigável, mostra então o kernel, né, rodeado aqui dos dispositivos físicos da máquina. E o usuário lá embaixo, pode olhar na imagem aí que o usuário está lá embaixo, conversando com aplicações. E essas aplicações repassam comandos através do shell, que nós veremos agora, para o kernel. Então fica a dica aí, que eu não converso diretamente com o kernel. E aí falando daquela comparação que eu vi antes, veja, corta para mim. Então, olha só, aquela comparação que eu fiz antes. Windows e Linux tem kernel? Tem kernel. Bom, mas o Linux é um software livre. Então, o kernel dele também é livre. Pode ser modificado. E do Windows, é livre?
Não, já falamos que não. Então, corta para cá. Olha a questão. Joga lá na tela. Jogou na tela, eu vejo aqui. Os sistemas operacionais Windows, XP e Linux têm kernel comum, aberto, que pode ser facilmente customizado pelo usuário. Certo ou errado? Kernel comum, aberto? Não. O kernel não é aberto, né? Do Windows. Não é. Do Linux, sim, mas do Windows não. Então, item errado. Então, vamos lá. Continuando nossa análise, vamos falar agora do componente chamado Shell. Então, veja aí. Veja aí. Olha só. Shell. Dá uma olhada na imagem. Vem comigo. Vem comigo. Shell. Shell. O que é o Shell? O que eu vou notar do Shell? Você vai colocar aí que o Shell é um interpretador de comandos. Já assistiu a aula de Windows? Não sei qual é a ordem que você está assistindo. Mas se você assistiu, você viu que o Windows tem um Shell. É o prompt de comando. Já eu posso falar então que o Linux tem Shell? Tem. Obviamente ele tem Shell. Eu posso falar que ele tem um prompt de comando? Posso. O nome não é exclusivo, tá? Para o Windows. Não é exclusivo. Então eu posso falar que o Linux tem um prompt de comando? Tem. Ok. Então prompt de comando é um local onde eu digito comandos. Tá claro? Prompt de comando, eu digito comandos. Interação não gráfica com o sistema operacional. Anotou aí? Ok. Então, olha para cá. Dá uma olhada na imagem aqui. Qual é a interação aqui do usuário? Né? Como é que o usuário está interagindo? Veja que nesse caso nós colocamos aí que o kernel o usuário não pode interagir diretamente com o kernel. E com o Shell, Jefferson? Pode. Então olha na imagem que você vai ver as setinhas vermelhas aí, o usuário conversando diretamente com o Shell. O Shell vai repassar os comandos digitados para o kernel para o hardware, e aí volta. E aí volta. Então essa é a primeira possibilidade de interação que eu tenho. Joga para a tela aqui. Joga para a tela. Olha só. Nesse momento, o usuário conversa com o Shell. Então já já vou mostrar um Shell aqui, né, mostrar essa interação para vocês. E o Shell repassa esses comandos para o kernel. Volta, volta. Tá? Então, tudo através do Shell. Agora, qual outra possibilidade que eu tenho aqui? Outra possibilidade que eu tenho aqui mesmo é que eu converse com o Shell, ele converse com o kernel, mas a resposta volte agora para uma aplicação. Então, tem que saber disso, tá? A resposta pode voltar para uma aplicação. Olha só, continua olhando aí. Mas eu posso conversar diretamente com a aplicação. O que seria isso? Quando você clica em um botão, lá no Windows, por exemplo, você clica em um ícone, né? Ou no Linux também, num ícone lá no Linux. Você clicou, você gerou um comando. Quem interpreta esse comando é o Shell. O Shell repassa para o kernel e volta tudo. Pode jogar na tela aí, para que você possa ver então agora com detalhes, tá? Essa conversa aí, aplicativo, Shell, Shell kernel e volta tudo por esse caminho. Então colocou aí as observações importantíssimas sobre o Shell. Vamos dar uma olhada aqui, um exemplo então, como eu disse, de um Shell do Linux. Visto aí, pode manter na tela, vou dar um zoom aqui para que você possa ver melhor. Ó, então aqui, nesse caso, nessa tela, tá, é que eu digitaria os comandos. Lógico, comandos próprios junto com essa videoaula, você vai estar recebendo uma lista de comandos, tá, do Linux. Importante que você saiba alguns comandos do Linux, tá certo? Então, eu separei ali já os principais comandos para que você saiba. Vamos lá. Então, aqui, eu destaquei aqui, né, o prompt aqui, que está aparecendo essas informações. E agora nós vamos falar, dentro do Linux, sobre os usuários do Linux. Então, o Linux não é multiusuário? É. Lá no Windows eu tenho 3 tipos de usuário, não tem? Administrador, padrão e a conta de usuário convidado, que pode ser ativada, né, ou desativada. Bom, que tipos de usuário que eu tenho no Linux? Então, primeira coisa que você vai colocar aí para mim, por gentileza, caso você esteja anotando aí, você vai colocar essa estrutura. Você viu, observou na tela anterior que essa estrutura estava lá, usuário, @ nome da máquina, cifrão, que designa um usuário normal. Então, são 2 tipos de usuário, usuário normal e usuário root. Quem é o root? É o administrador do sistema operacional Linux. Então, em uma instalação do Linux, existe apenas um administrador, tá certo? Cujo nome dele é root. Fica a dica para você. E os usuários normais. Fica outra dica aqui, pode cortar para mim.
que eu posso passar aos usuários normais privilégios do root, tá? Então eu posso dar aos usuários normais privilégios do root. Ficou a dica? Beleza, mas root tem um. Uma questão que nós tivemos de prova um tempo atrás dizia que o nome root era reservado a um usuário sistema. Bom, na verdade não, porque tem uma pasta, por exemplo, que o nome dessa pasta é root. Então o nome não é reservado ao usuário, senão nada mais poderia ter esse nome. O item estava errado. Joga na tela. Olha uma estrutura, um exemplo aqui de uma estrutura. Jefferson, arroba Jefferson Note, cifrão. Opa, que usuário é esse? É um usuário normal. Outro exemplo, então, olha aqui uma tela, um prompt do Linux. E aí eu vou dar um zoom para você aí. Observa aí na tela, ó, Jefferson, arroba JeffNote. Que tipo de usuário é o Jefferson? Então tá ali o símbolo para designar, ó, que ele é um usuário normal. O que ele pode? Pode tudo? Não. Ele vai ter limitações. Desce. Outra agora, vai para o zoom. Jeff, arroba JeffNote. Quem é Jeff agora? Agora o Jeff eu sei que é um usuário root. Tá certo? Então root, galera, ele tem totais privilégios sobre o sistema operacional. Pode fazer tudo. Tá? Pode tudo. Vamos lá. Continuando. Vamos embora. E aí eu tenho aqui agora na sequência principais interfaces gráficas. Gente, interface gráfica. O Linux vai ser utilizado então apenas no modo texto? Não. Apenas no modo texto não. É onde eu posso utilizar uma interface gráfica. Então, interface gráfica para ele, você vai colocar aí KDE, anotou? E outra interface gráfica extremamente importante para ele, GNOME. Essa aqui, ó, GNOME. Apareceu aí agora para você, ó, GNOME. Ok? Colocou essas duas, eu quero que você saiba ainda. Então eu vou te dar aqui um plus. Você vai colocar aí que são interfaces gráficas para o Linux também. Uma interface chamada Black Box. Tá? E a outra chamada Window. Esse aqui é um D. Não tem o S, tá? Não é o Windows, é o Window Maker. Então já foram citadas em algumas provas, mas não são tão importantes. KDE GNOME, essas você não pode deixar de conhecê-las, tá ok? Então KDE GNOME são interfaces gráficas. Gente, quando eu falo interface gráfica, qual é a utilização do sistema operacional que eu pretendo? Né? Mouse, utilizar o mouse, clicar, tal. Essa é a utilização que eu pretendo. Olha a questão. KDE GNOME são exemplos de gerenciadores desktop? Sim. São gerenciadores desktops. Utilizados no Linux? Sim. Que permitem ao usuário interagir primordialmente. Joga na tela ali para que a galera leia a questão na íntegra ali, ó. Que permitem interagir ao usuário interagir primordialmente com o sistema operacional por linhas de comando no shell. Não. Mentira. Se eu quisesse isso, eu ia direto para o shell, não para uma interface gráfica. Tá certo? Então o item está errado. Não é primordialmente com linhas de comando no shell. Por isso o item está errado. Olha a outra questão. Uma das desvantagens do Linux em relação ao Windows é a indisponibilidade de interface gráfica ao usuário. Mentira. Tá? Tem interface gráfica para o usuário? Tem. Vimos agora aqui que tem. Então, item errado. Diretório raiz. Já assistiu a aula de Windows? Então você lembra qual é o diretório raiz do Windows? Lembra? Vou mostrar aqui para você se você não lembra. Ou se por acaso você está assistindo a aula em outra ordem, né? Começou pelo Linux. Então desce aqui. Pode manter na tela aí. Dá uma olhada aqui no destaque, no zoom que eu dei aí para você. Que a unidade lógica padrão raiz do Windows é o C, dois pontos. E para o Linux, Jefferson? Para o Linux é só a barra, tá? Então a barra normal. Dá uma olhada no zoom aí, olha a barrinha. Toda a estrutura de diretórios do Linux, portanto, nasce a partir dessa barra. A estrutura de diretórios do Linux está dentro dessa barra. Tá ok? Então, gravou aí. E aí você está olhando aqui na imagem, né, a estrutura de diretórios, bin, boot, cd-rom. Lembra que lá no Windows nós falamos da estrutura de diretórios? C, arquivos de programa, C, usuários, né? Eu citei algumas pastas lá para você. Tem que conhecer já essa estrutura de diretórios do Linux? Sim, meu amigo.
Você quer passar em um concurso público, tá? É imprescindível, tem Linux no seu edital, que você conheça a estrutura e diretórios do Linux. Então, você vai ter essa imagem que está aí na tela para você. Você pode parar, você pode imprimir isso aí, né? Dar um print, imprimir. Eu vou mandar para você um arquivo, tá? Que vai ter essa estrutura e você tem que analisar isso. Lembrando, então aqui, ó, barra diretório raiz, barra bin, arquivos binários de comandos essenciais do sistema. Boot, pô, já lembra o que é boot? Inicialização do sistema operacional. Dev, dispositivos, ó, devices, de entrada e saída. Flop, hard disk, CD-ROM, modem, etc. Arquivos de configuração e inicialização. Home, esse aqui é equivalente a usuários do Windows, né? Diretório local de usuários. Barra lib, bibliotecas e módulos, drives, compartilhados com frequência. MNT, diretório de montagem de dispositivos, sistemas, e arquivos e partição. OPT, instalação de programas não oficiais. PROC, diretório virtual. Root, olha aí o diretório root, diretório local do superusuário. Então até é importante que a gente lembre isso, né? Que o root é o administrador, mas também pode ser chamado de superusuário, beleza? SBIN, diretórios de sistema essenciais. E TMP, arquivos temporários. E VAR, arquivos de log. Olha a questãozinha, para a gente praticar isso. Com relação à estrutura de diretórios dos sistemas operacionais Linux, associe os diretórios da coluna da esquerda com o respectivo conteúdo da coluna da direita. Então vejam só, diretórios, barra dev, barra etc, barra home, barra sbin. Então vamos começar aqui pelo número 1, barra dev. O que eu tenho lá dentro? Arquivos de usuário do sistema? Não. Arquivos de configuração do sistema? Não. Arquivos de dispositivos do sistema. Então eu encontrei uma associação. Então né, pode manter nessa tela, depois eu vou escrevendo aqui do lado, só para que a hora que a gente for analisar, a gente possa ter as opções marcadas aqui. Então, número 2, barra, etc. Arquivos dos usuários do sistema? Não. Então, isso aqui eu já posso ir direto, ó, que o 3 está aparecendo aqui para mim, está de cara, que é o O. Vamos lá. O etc. Arquivos de configurações do sistema? Opa, então tem aqui minha opção. Arquivos de configurações do sistema. Arquivos de dispositivos do sistema? Não, esse já foi. Binários essenciais? Não. Sistema de arquivos e processos? Eita, agora eu não lembro. Cara, vou lembrar. Volta lá no etc. Procura arquivos de configuração e inicialização. Voltou? Arquivos de configuração do sistema. Letra P. SBIN. Lembrou lá de trás? Lembrou da SBIN? Vou marcar. Binários essenciais do sistema. R. Então, eu voltei. Opa, passei. Voltei. SBIN achou arquivos sistemas essenciais binários do superusuário. Então, vamos ver a associação aqui. 1Q, 2P, 3O e 4R. Letra C. Pode jogar agora aqui para que eles vejam a marcação, né? Pode jogar aí na tela. Então, você viu, ó, 1Q, 2P, 3O e 4R, certo? Letra C de casa, a nossa opção. Então, como eu disse, é importante que você conheça a estrutura de diretórios, tá certo? Voltei aqui na imagem para que você olhe e fique atento à estrutura de diretórios. Vamos lá. Aí, pode voltar para a tela. Outra questão, olha só, no Linux, o diretório raiz, que é representado pela barra, é verdade isso? É, então eu posso continuar. E o diretório representado por barra dev servem para duas funções primordiais ao sistema. Ao funcionamento do ambiente, desculpa. O primeiro é onde fica localizada a estrutura de diretórios e subdiretórios do sistema. O segundo é onde ficam os arquivos de dispositivos de hardware, device, do computador em que o Linux está instalado. Então, item correto. Mais uma questão, olha só. Na árvore de diretórios, então na estrutura de diretórios do Linux, o barra lib contém os programas necessários à inicialização do sistema. Opa, barra lib? Não. Mentira. Onde é que estão os arquivos necessários à inicialização? Barra boot. Certinho? Então, esse item, obviamente, ele está errado. Volta lá, joga na tela. Item errado. Vamos falar aqui do gerenciador de arquivos do Linux. Então, eu vou citar para vocês aqui primeiro do Windows. Padrão do Windows, gerenciador de arquivos e pastas do Windows é o Windows Explorer. E aí,
Do Linux, um dos mais conhecidos nós temos, desceu aqui para que você veja, ó, o Conqueror. Mas além dele, você vai colocar aí, pode jogar na imagem aqui para mim, você vai anotar aí no seu caderno o Nautilus, tá? Então, além dele, eu quero que você tenha aí também o Nautilus. Então, esse aqui do Conqueror, e aí você anotou aí o Nautilus, beleza? Vamos lá, pagou, continuou, pode jogar na imagem lá, pode jogar na imagem, tá aí o Conqueror. Continuando, sistema de privilégios. Então, isso aqui, galera, é uma partezinha um pouco chata, mas você vai entender, tá? O sistema de privilégios do Linux se divide da seguinte forma. Eu tenho 3 permissões que cada usuário pode ter. Bom, então, como é que eu vou conceituar isso aqui? Eu vou conceituar da seguinte forma. Imagina que eu tenho uma pasta, corta aqui para mim. Aí você já está lendo aqui as informações, não tem problema, mas eu vou tirar aqui, tá? Imagina assim, eu tenho uma pasta. Então, para aquela pasta, eu posso ter 3 tipos de usuário. Quem criou a pasta é dono daquela pasta. Eu posso criar um grupo e permitir acesso daquele grupo àquela pasta. Quem não é o dono, quem não é o grupo, automaticamente fica como os outros, tá? Automaticamente fica como os outros. Então, fica a dica para você, são 3 tipos de usuário. O usuário, que nós chamamos de dono, ou mais comumente de usuário mesmo, o grupo e os outros. Então, olha a sigla aí, UGO, 3 tipos de usuário. Cada um desses usuários pode ter 3 tipos de permissões, que são dadas por letras R, W e X. Corta para a tela e vamos falar dessas permissões. Então, vem comigo. As permissões são R, a permissão de ler ou de ver. A permissão W, escrever, tá? Ou também modificar. E o X para executar. E quando não tem uma permissão, aí eu tenho o hífen no lugar. Quer dizer que não tem nenhuma permissão. Agora tem outro detalhe, eu quero que você anote aí no seu caderno. Você vai colocar que cada uma dessas permissões tem uma correspondência numérica. Então, R vai valer numericamente, isso tem uma lógica binária por trás disso, tá ok? Mas nós não precisamos saber disso para concurso, não vamos dar ênfase nesse detalhe, mas R vale 4. W vale metade. Ah, Jefferson, então peraí. R vale 4, metade de 4 é isto, 2. X vale 1. E se eu não tenho nada, eu tenho o número 0. O hífen vai valer 0. Pegou? Então R, volta para mim. R, permissão de ver o conteúdo da pasta. W, permissão para modificar, falando da pasta, né? Modificar o conteúdo da pasta. E X de executar, de abrir, de entrar na pasta. E se for para um arquivo, R, permissão de ler o conteúdo do arquivo, W, para modificar o conteúdo, e X, abrir o arquivo. Tranquilo? Como é que se aplica isso então? Joga aí no quadro, joga na tela, jogou na tela. Olha só, imagina aqui que eu tenho uma pasta. Olha as permissões aqui, eu já coloquei as permissões, né? Eu tenho as permissões RWX, R nada X e R nada nada. Então, Gerson, de onde é que vieram essas permissões? O dono, na verdade o usuário, né, que atribuiu essas permissões para ele e para os outros. Então vejam, as 3 primeiras permissões são do dono, que é o usuário. As 3 próximas do grupo e as 3 próximas dos outros. Então lembra que comumente esse dono, nós usamos o termo usuário para ele, tá? Comumente o termo usuário. Agora pensa aqui que eu tenho um arquivo dentro dessa pasta. Então olha as permissões para esse arquivo. RWX, R nada X e RWX. De quem são as 3 primeiras? Do dono. Depois do grupo e depois dos outros. Então lembre-se de um detalhe, tá? Lembre-se de um detalhe. Quem dá as permissões sempre é o dono, o usuário. Sempre é ele, tá? Sempre é ele. Bom, e aí nesse caso, vamos rever aqui, vamos voltar aqui rapidamente para que eu reveja as permissões sobre a pasta. Dá uma olhada aqui, corta para mim, por favor. Vou pegar aqui o pincelzinho, ok. E aqui você está olhando então as permissões do dono, que nós chamamos de usuário. Ó, usuário, grupo, que é para ser um G, grupo, tá? E outros. UGO. Então,
3 primeiras permissões. O que o dono pode fazer nessa pasta? Ele pode ver o conteúdo, ele pode modificar o conteúdo e ele pode executar, abrir a pasta. Ou seja, ele pode fazer tudo. O que o grupo pode fazer na pasta? Eles podem ver o conteúdo da pasta, não podem modificá-lo e podem executar, ou seja, podem entrar na pasta. E o que os outros, né, quem não é parte do grupo, quem não é o dono, podem fazer? Só podem ver o conteúdo da pasta. E aí vamos ver agora as permissões. Vamos analisar aqui, pode manter nessa imagem aí. Eu vou analisar as permissões desses usuários, lembrando então aqui que o dono, eu vou chamá-lo de usuário, grupo e outros. O que o dono pode fazer nessa pasta? Tudo de novo, ó. Ver, modificar, executar. Jefferson, o dono sempre vai poder fazer tudo? Não necessariamente. Tá? Veremos isso inclusive em questões de prova. O grupo vai poder ver, não vai poder modificar e vai poder executar. E os outros? Então os outros vão poder tudo. Ai, Jefferson, os outros podem tudo sobre o arquivo, mas não podem nada sobre a pasta? Sim. O que eu gerei aqui? Gerei uma incoerência, né? Eu utilizei de uma forma inadequada as permissões, de propósito. Então, se você já detectou isso aí, parabéns, tá? Mas para concurso isso é relevante? Não. Então, eu vou mostrar a vocês como normalmente isso é cobrado em concurso. Mas ainda tem mais alguns detalhes que eu tenho que saber. Vamos lá. Nessa estrutura aqui, já coloquei aqui, pode aparecer um outro caractere na frente das permissões. Então, olha só. Eu tenho um hífen, eu posso ter, na verdade, um hífen para designar um arquivo qualquer. O que seria um arquivo qualquer? Seria um documento, uma imagem. Joga na tela ali. Jogou na tela, aí, beleza. Agora você está vendo na íntegra, está bem legal na sua imagem, tá? Um arquivo qualquer. Tranquilo? E ainda eu posso ter ali na frente, tá? Um D. Existe outra letra, outros símbolos, mas para concurso não vão nos interessar. O D vai designar que aquelas permissões são de um diretório, portanto não mais de um arquivo qualquer. Então vamos lá. Vamos mostrar isso aí, né, com exemplos. Olha só, esse exemplo aqui, vou dar um zoom aí para você. E aí você vai ver aqui as permissões D, RWX, R nada X, nada, nada, nada. Veja que esse D, corta a imagem para mim aqui, eu vou destacar esse D. Tá? Esse Dzinho que apareceu na frente, refere-se ao quê? A CEF. CEF é o quê? É o diretório. Tá? D de diretório. Olha outro exemplo. Vou deixar no mesmo lugar, vamos ver se vai bater ali. Desceu, não bateu, né? A imagem ficou diferente aqui, mas não tem problema, não. A gente faz de novo. Então aqui, o que você está vendo nessa imagem? Pode jogar a tela total primeiro para que eles vejam. Eu vou marcar aqui o hífen e vou marcar aqui o arquivo soneto de fidelidade. Joga para a tela. Agora está marcado ali, ó. O hífenzinho refere-se ao arquivo soneto de fidelidade, um arquivo qualquer, beleza? Volta para a tela, jogou na tela, ok, vamos lá, continua. Questão. E aí aqui eu já estou falando de um comando. Então, como você já recebeu, junto com essa videoaula, você já recebeu uma lista com os comandos do Linux, você vai ficar atento e vai procurar lá o comando chamado chmod. O que ele vai fazer? Você vai ver que o comando chmod é a junção de change mode, ou seja, troque o modo. Vem comigo. O sistema operacional Linux, o comando chmod 711 myprog, confere todas as permissões ao proprietário do arquivo e limita as permissões dos demais usuários somente para execução. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o comando. Vamos lá. Isolei o comando. myprog, galera, é o nome do arquivo. Tá? myprog é o nome do arquivo. E aí eu começo fazendo a seguinte análise. Jefferson, como é essa história de número 711? Lembra que R é 4, W vale 2 e X vale 1? Então, 4 mais 2 mais 1 dá 7. Então, vamos fazer a análise. As 3 primeiras permissões, que no caso vão dar um número, são de quem? São do usuário. Depois, as 3 próximas, que refere-se ali a um número, são de quem? Do grupo. E as 3 próximas? Dos outros. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho o Hugo, certo? Eu tenho o Hugo. Beleza? Ficou a dica? Como é que eu vou chegar ao número 7? Cara, para chegar ao número 7, eu tenho que ter aqui permissões. O R, porque o R vale quanto? 4. O W, porque o W vale quanto? 2.
E o x, que ele vale quanto? 1. Então, para que eu tenha permissão 1, eu tenho R? Não, porque o R vale 4. O R vale 4. Eu tenho W? Não, porque o W vale 2. Eu tenho X? Tenho, porque o X vale 1, certo? Então, olha lá, ó. Nada, nada, X. E para ter o 1 lá, mesma coisa, nada, nada, X. Então, corta para mim, lembra desse detalhe, certo? E no próximo bloco nós continuaremos essa análise aí.